noite a todos os alunos da Inovar, Instituto de Ensino, que estão prestigiando a gente, que estão aqui acompanhando essa aula, essa conversa, esse bate-papo de Direito Constitucional que teremos hoje. Bem-vindo a todos, quem estiver entrando, vamos chegando aí, vamos entrando no Instagram e ouvindo e participando, fazendo perguntas, mandando perguntas, que com o tempo aí depois o pessoal vai repassar para mim e eu vou poder responder mais para frente. Então, vamos lá, vamos conversar, vamos trocar uma ideia sobre direito constitucional. O que é direito constitucional? Meu nome é Diego Pagano Silodi, sou delegado de polícia aqui em Minas Gerais, sou pós-graduado em formação acadêmica, nível superior, e tenho aí agora um foco grande para falar de direito constitucional para todos que têm interesse em carreiras policiais, na área de gestão de segurança, gestão de interesse de serviço público ou privado. Beleza? Bem-vindo então, vamos falar de direito constitucional. É o direito que cria, que constitui alguma coisa, né? O nome já tem que ajudar. Direito constitucional. A Constituição da República Federativa do Brasil vai ser a base para o direito constitucional. É o direito que vai criar, que vai dar a base para todos os demais direitos. Na nossa conversa hoje, nós vamos focar bastante no artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º é o artigo mais importante de todo o direito constitucional. É o artigo que dá a base para toda a Constituição e para todos os demais artigos, todos os demais direitos, né? Direito penal, direito civil, direito processual penal, direito do trabalho. Eles devem seguir a Constituição Federal e, como o artigo 5º é a base principal para todos os demais artigos, vai ser o artigo principal, vai ser o que a gente vai dar um foco maior hoje. É o artigo 5º da Constituição Federal. A gente vai seguir aqui, não vai ter uma ordem básica, correta. Nós vamos trocando uma ideia sobre o artigo 5º, o que vocês, algumas dúvidas que vocês podem vir a ter. Então nós vamos conversando aqui tranquilamente, sem formalidades, do direito constitucional e da análise do artigo 5º. Lembrando, gente, a Constituição Federal é o ordenamento mais importante de todo o direito brasileiro. Se a gente montar uma pirâmide, uma análise estrutural de uma pirâmide, quem que vai estar no topo dessa pirâmide, que vai ser a principal, a base para todos os demais ramos do direito constitucional? É a Constituição Federal. Então a Constituição Federal vai estar no topo, vai estar no alto dessa pirâmide, e dessa pirâmide, dessa Constituição Federal do topo, que vão sair várias setas, várias outras ramificações para os outros direitos, direito penal, direito processual. Então a Constituição está no topo da pirâmide, é a base para todos os demais direitos. Para vocês entenderem bem isso, a gente pode pegar, por exemplo, o artigo 121 do Código de Direito Penal, o Código Penal. O Código Penal, no artigo 121, traz o crime de homicídio. O que é o crime de homicídio? Vem previsto matar alguém. O fato de matar alguém, embaixo, pena, reclusão de tanto a tantos anos. O crime de homicídio só existe no direito penal porque a Constituição Federal, que está acima do Código Penal, é previsto o direito à vida. Então, se o direito penal vem e pune o indivíduo que pratica um homicídio, a Constituição Federal tem que dar o direito à vida. A Constituição dá o direito à vida, o Código Penal pune quem tira o direito à vida. E essa previsão vai se valer para todos os demais crimes, né? Para todos os demais crimes. Vamos por exemplo, o artigo 155 do Código Penal. Crime de furto, subtrair algo de outrem. Só há o crime de furto porque na Constituição Federal houve
a proteção à propriedade. A Constituição fala, no artigo 5º, direito à vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança. Falou em direito à propriedade, vem o Código Penal, que está abaixo da Constituição, e regula quem subtrair algo de outrem vai estar praticando o crime de furto. E aí vai ter uma punição, vai ser punido por isso. Bacana? Olha só a importância desse artigo, do artigo 5º. Vamos primeiro dar uma lida para a gente relembrar esse artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade ao VILPs, né? VILPs, vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Os 5 principais direitos dados ao ser humano pela Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei. Gente, todos são iguais perante a lei. O que a Constituição já quis deixar bem claro nisso? Todos têm que ser tratados da maior forma a traduzir a igualdade, o princípio da igualdade. Todos têm que ter os direitos iguais, idênticos. Aí eu te pergunto, isso aí é uma unanimidade? Todos são sempre e de forma exatamente tratados de formas iguais? Não, né, senhores? A gente tem que entender que aqui a gente está falando do princípio da igualdade material. O que é igualdade material? Tratar os iguais de forma igual e os desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. Então, quem é idêntico, igual, não tem nenhuma restrição, nenhum problema, tem que ser tratado da mesma forma pela lei. No entanto, não dá para tratar de forma idêntica, por exemplo, um indivíduo que tem 80 anos com alguém que tenha 20, 30 anos na fila de um banco, na fila de um supermercado. Você percebe que há uma desigualdade aí? Vocês concordam comigo que o indivíduo que tem 80 anos, claramente ele vai ter mais dores, ele vai ter mais dificuldade para ter acesso e para se manter naquela fila? Você concorda que não há igualdade aí? Se a lei está falando, a Constituição está falando do princípio da igualdade, se eu tratar um idoso de 80 anos, pegar a mesma fila que um indivíduo de 20 anos, eu não estou fazendo a igualdade exatamente? Percebe que nós não estamos tratando de forma idêntica, não está havendo igualdade material. Essa é muito questionado, o pessoal fala, nossa, mas não está respeitando a Constituição porque está tratando de forma desigual. Não, senhores, o princípio da igualdade é exatamente isso. Tratar iguais na medida de sua igualdade e desigual na medida de sua desigualdade. Então o idoso vai ter fila prioritária, a gestante vai ter fila prioritária, o deficiente físico necessitará de filas prioritárias. E entendendo esse princípio da igualdade, a gente retira aí outros tantos casos, como por exemplo, cotas. As cotas raciais em universidade, já ouviram falar disso aí? Cota racial? Cota para negros, afrodescendentes, indígenas entrarem nas universidades por sistema diferenciado? Nossa, doutor, mas não estão, professor, não estão respeitando aí a igualdade prevista na Constituição. Ao contrário, a gente pode até não concordar, pode discordar aí do princípio do sistema de cotas, da utilização ou não. Beleza, não estou concordando ou discordando com o sistema de cotas. Eu só estou falando que decorre do princípio da igualdade o sistema, a aplicação de cotas universitárias, filas, das vagas preferenciais, né, das vagas exclusivas para cadeirantes, porque a regra é quem é igual, eu trato igual. Quem está em diferença precisa que a lei tenha condições de tentar equiparar. Pegar os indivíduos que estão em situação de hipossuficiência e equiparar com cidadãos
que tem maiores condições, maiores facilidades. E a lei serve exatamente para isso, para igualar, para aí sim tá sendo a aplicação do princípio da igualdade. Olha que bacana, hein? Mal comecei o artigo 5º e a gente já vê a observação, a profundidade desse artigo na Constituição. Só para lembrar, gente, todos os artigos, ele é formado pelo caput, que é a cabeça do artigo, né? É o que vem previsto na frente do numeral, e aí depois ele é formado por incisos ou parágrafos. Os incisos são os numerais romanos, inciso 1º, inciso 2º. O artigo 5º tem inúmeros, gigantesco a quantidade de incisos. E aí a gente vai dar uma analisada e alguns poucos incisos aqui nesse nosso bate-papo, nessa conversa nossa aqui. Lembrando ainda, o artigo 5º fala direito à inviolabilidade, inviolável. O que é inviolável? O que não pode ser rompido, não pode ser penetrado, não pode ser invadido. A inviolabilidade dos 5 principais direitos previstos: direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 5 principais no artigo 5º. Vamos passar então a analisar alguns dos incisos que estão previstos no artigo 5º. O primeiro inciso já vem trazendo mais uma decorrência do princípio da igualdade, que fala: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. A igualdade, mais uma vez, vem tratar tanto os homens como as mulheres de forma idêntica. E olha, é até uma questão, hoje se fala, é até um absurdo, porque precisou a Constituição Federal de 1988 falar, deixar expresso que os homens têm os mesmos direitos que as mulheres. Olha, 2020, que absurdo, precisa falar isso? Senhores, em 88, quando ela foi promulgada, precisava, porque mulheres há tão pouco tempo têm direito a voto. As mulheres não tinham sequer o direito de poder fazer uma separação matrimonial. O casamento não cabia o direito para a mulher poder se separar. Olha só como há diferença no tratamento. E agora não, né? A Constituição teve que trazer essa igualdade. E uma questão muito interessante desse inciso é a gente trocar uma ideia da Lei Maria da Penha. O que é a Lei Maria da Penha, senhores? Maria da Penha é uma mulher que ainda é uma mulher carioca, né? Que sofreu inúmeras agressões do seu marido, chamado Maria, e ela sofria agressão do marido e constantemente era agredida pelo seu marido. Ela ia até a delegacia e, por ser um crime básico de lesão corporal, ele assinava um termo circunstancial de ocorrência na delegacia e o delegado mandava embora, né? O cara ia, agredia ela ia da queixa, ia até a delegacia de polícia e aí o delegado só fazia um TCO, mandava embora, o cara chegava em casa, o que vocês acreditam, o que vocês acham que acontecia novamente? Ela era novamente agredida. Isso por inúmeras vezes foi acontecendo, tanto que o Brasil foi obrigado, houve uma obrigação, o Brasil perdeu na convenção, num tribunal internacional, o Brasil foi punido e foi obrigatório a criação de uma lei. Essa lei é a Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, onde o Brasil foi obrigado a criar uma lei para proteção das vítimas mulheres. Olha só, você fala na Constituição que homens e mulheres são iguais em direito e obrigação. Só que essa lei é única e exclusiva para as mulheres, Diego? É isso aí. Essa lei, ela coloca as mulheres que estão em uma situação de hipossuficiência em igualdade. Por isso que a lei é específica para a mulher. Diego, mas e se a mulher agrediu o homem, vai incluir aí, vai ser aplicada a Lei Maria da Penha? Não. Aí não, né, gente? Aí a lei é o Código Penal mesmo,
que aplica. O artigo 129, lesão corporal, que vai ser aplicado. A gente tem essa diferenciação porque a Lei Maria da Penha foi criada por diversas, inúmeras vezes as mulheres são agredidas e aí os maridos tantas vezes agridem elas que o Brasil foi obrigado a criar, a fazer uma lei com o nome dessa mulher que foi agredida tantas vezes que ficou inclusive paraplégica por agressões inúmeras do marido. Olha que interessante já esse primeiro inciso que traz essa lei. Questionamentos aí que pode vir a surgir. Casal homoafetivo, mulher e mulher. A autora mulher agride a vítima mulher. Cabe Lei Maria da Penha? Cabe, tá? O importante é que a vítima seja mulher. Se a autora é homem ou mulher, não importa. Se há um relacionamento homoafetivo, um casal e agride uma mulher, agride a sua companheira mulher, aplicação da Lei Maria da Penha, sem dúvida alguma. O delegado de polícia é obrigado a fazer uma prisão em flagrante, né? Um auto de prisão em flagrante. E não pode lavrar um TCO e mandar embora. E se for um casal, Diego, homoafetivo, homem e homem, cabe a Lei Maria da Penha? Engraçado, né? Mas aí não cabe, tá? Para entender a Lei Maria da Penha, eu tenho que ter sempre, exclusivamente vítima mulher, ok? E aí vai surgir questionamentos, o STF ainda está analisando o caso, se a vítima nasceu mulher biologicamente e depois fez a transferência, né, mudança de gênero, mudança de nome, né? Aí o meu entendimento que está sendo aplicado mais aí é se a vítima se considera mulher. Se ela fez alteração de nome, se ela já fez alteração de sexo, de forma, uma cirurgia médica, né? Se fez a alteração, e aí beleza. Se ela se entende, tem um RG de mulher, aí beleza, tem que ser tratado como mulher, e aí sim caberia a aplicação da Lei Maria da Penha. Beleza? Bacana, né? Vamos falar de mais questões interessantes aí dentro do direito constitucional. É importante sempre lembrar, ainda mais agora nessa época, gente, que nós estamos em quarentena, o coronavírus, está todo mundo preocupado, muito em casa. Vamos lembrar sempre, agressão à mulher pode ser tanto física como moral, tá? Qualquer tipo de agressão à mulher, ligue imediatamente para a Polícia Militar 190 ou preste denúncia para a Polícia Civil 182, falando de agressões. Em briga de marido e mulher, sim, se mete a colher, tá? Cabe a intervenção. A polícia tem que estar ciente e tem que ser conduzido esse autor. Às vezes a gente vê aí um aumento, né, de crimes entre familiares, em crime de agressão do marido, do amásio, às vítimas, né? Porque tem gente ficando em isolamento social e a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Vamos estar sempre presente, ouvir o barulho de vizinho, agressão, vamos estar acionando e as mulheres nunca não se calem, tá? Não deixa ser oprimida, reprimida aí pelos agressores, tá bom? Ligue 190 182 para o Disque Denúncia da Polícia Civil. Beleza, vamos continuar, trocar mais ideia do princípio da legalidade. O inciso 2 do artigo 5º da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Olha aí, falamos o princípio da igualdade, agora a gente pode trocar uma ideia do princípio da legalidade. Lei, princípio, legalidade, nunca mais vai esquecer. Se eu falo em princípio da legalidade, na hora já me vem lei, legalidade e lei. Toda a questão de vocês aí, para um concurso público que vocês venham enfrentar, tem um concurso, está falando alguma coisa que necessita a análise com base na lei. O vínculo da questão à lei. Só o judiciário deverá atuar com base na lei. Eu estou falando do princípio da legalidade. Tá? O judiciário só analisa questões administrativas, só entra dentro da administração quando tem análise com base na lei. Tá? Falei de lei, é princípio da legalidade, senhores. O princípio da legalidade, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei.
Eu lembro aí então do princípio da legalidade restrita, da legalidade voltada ao funcionarismo público. O funcionário público tem um inverso, é o contrário, ele só deve fazer se previsto em lei. Tá? O cidadão comum, ninguém é obrigado a fazer se a lei não está prevendo, se a lei não está mandando fazer. Já o funcionário público, ao contrário, bacana. O funcionário público só pode fazer se previsto em lei. Queria mandar um abraço para quem está assistindo, né, gente? Para os alunos, ex-alunos, quem já assistiu a aula presencial minha. É muito interessante saber que vocês estão assistindo também, estão participando, estão vendo, vocês aí em casa, eu aqui gravando aula para vocês. Hoje eu já gravei aulas com as resoluções das questões de penal, processo penal e de direito constitucional. E aqui agora a nossa live aqui da Inovar Instituto de Ensino, para trocar uma ideia, para a gente mostrar para vocês que nós estamos sempre trazendo conteúdo. O pessoal aqui, que o Neto está aqui, gravando sempre lives, gravando conteúdo, para conseguir colocar no site para vocês estar sempre acompanhando, não se afastando do direito, não se afastando das matérias aí, para vocês não ficarem muito tempo parado. Quanto mais tempo parado, longe do estudo, vocês vão ficando enferrujados. Então, vamos estar assistindo sempre, entrando no site, entrando nas redes sociais da Inovar, que está sempre trazendo bastante conteúdo para vocês. E eu fico muito contente de saber que vocês estão aí do lado, na casa de vocês, mas sempre próximo, acompanhando o que nós estamos fazendo aqui. Todos os professores que já gravaram live, o professor Carlos Eduardo, que já gravou uma live, hoje eu, e é muito bacana saber que isso tá chegando até vocês, que vocês estão acompanhando. Bora continuar então? Vamos lá. Artigo 5º da Constituição, nós estamos falando dos incisos, falamos do princípio da igualdade, falamos do princípio da legalidade, e agora a gente vai falar de um princípio muito importante, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal de 88 trouxe dignidade da pessoa humana. O que é o princípio da dignidade da pessoa humana? O princípio da dignidade da pessoa humana, senhores, foi trazido na Constituição de 88 para falar que todo cidadão brasileiro precisa ter mais do que um mínimo, uma base mínima de vida, só viver, uma vida básica, precisa ter uma vida digna. Dignidade, precisa ter condições mínimas de sobrevivência e, mais do que sobrevivência, de uma vida com dignidade, com possibilidade de participar da vida política, educação, lazer. Todas as possibilidades devem ser trazidas pelo Estado ao cidadão. É muito mais do que só alimento. É alimento, saúde, igualdade, participação política, lazer, educação. A Constituição Federal previu, quem acompanha comigo aí as aulas, sabe que é um princípio fundamental da Constituição. Lembra do Sociedivaplu? Sociedivaplu, princípio fundamental de dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana. E o STF, Supremo Tribunal Federal, entendeu que o que é dignidade da pessoa humana? Quais são requisitos necessários para a existência digna? É a necessidade, senhores, do que o STF chamou de existência mínima. Existência mínima. Precisa de algumas condições mínimas ao ser humano para que ele tenha uma vida considerada digna. Uma vida digna envolve lazer, educação, cultura, uma vida saudável, propiciar e promover a participação ativa e corresponsável no destino, na própria existência da vida, em comunhão com os demais seres humanos. Eu sempre gosto de acrescentar nas nossas aulas uma frase do Martin Luther King que fala: o que me preocupa não é o grito dos maus,
e sim o silêncio dos bons. Quando a gente vê um mendigo, um pedinte, um morador de rua, não está sendo respeitado a dignidade da pessoa humana. Cabe ao Estado. Estado que eu estou falando não é o Estado de Minas Gerais, Estado de São Paulo, Estado da Bahia. Estado é a organização para o cuidado dos cidadãos. É tanto a União, governo federal, quanto os governos estaduais, prefeituras, todo o poder executivo e o poder legislativo, criados, e custeados pelos cidadãos para prestar um serviço, para prestar educação, para prestar todo o serviço público de qualidade. Então, prestar a vida digna, prestar condições para a dignidade da pessoa humana. Bacana? O Estado é obrigado a prestar, não é carinho, não é amizade que o Estado tem, é obrigação. A Constituição veio e falou, é obrigatório o estudo, lazer, segurança, educação, saúde, ok? Então essa é o princípio da dignidade da pessoa humana. É mais do que sobrevivência, é a existência de condições mínimas de vida. Estamos indo bem? Vocês estão gostando aí, acompanhando? Algumas coisas que às vezes eu não falo na aula, agora nessa live dá pra gente trocar uma ideia maior, dá pra gente aprofundar algumas questões que são de interesses aí de vocês e que a gente pode aprofundar e bater um papo mais descontraído aí, sem ter preocupação única e exclusiva com o conteúdo de prova. Bacana? Vamos falar agora um pouco do inciso 42 do artigo 5º da Constituição. O inciso 42 traz a prática, vamos dar uma lida, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A prática do racismo é um crime inafiançável. E por que é inafiançável a prática do racismo? Bom, primeiro, fiança. O que é fiança? Fiança é a prestação pecuniária, dinheiro, para que, enquanto haja um processo criminal contra aquele indivíduo, ele pode responder em liberdade. Então o indivíduo paga a fiança, enquanto isso ele responde o processo criminal em liberdade. É uma contraprestação. Ele é um crime que não necessariamente é muito grave, paga-se a fiança e ao invés dele ficar preso, encarcerado, ele paga uma prestação pecuniária, é como se fosse um calção. Ele dá o dinheiro e fala, olha só, vou responder em liberdade, ok? Delegado de polícia, fiança, até 4 anos de reclusão. Todo crime que tenha 4 anos de pena máxima pode, discricionário do delegado, arbitrar o pagamento de fiança. O indivíduo paga a fiança e responde o processo em liberdade. Juiz de direito, crimes com pena de até 8 anos. Tem a pena de reclusão de até 8 anos, o juiz entende que o indivíduo pode pagar a fiança e responder em liberdade, o juiz pode arbitrar fiança. Valores, discricionariedade do delegado e do juiz. O delegado de 1 a 100 salários mínimos, o juiz de 10 pode começar com 10 e até 1.000 salários mínimos e inclusive multiplicar por 3. Então seria de 1 a 10 mil salários mínimos, pode ir até 3.000 salários mínimos, né? Cabe ao juiz. E o que está falando aqui no inciso 42 da Constituição? O racismo é crime inafiançável. O que é então? Por que o racismo é inafiançável? A Constituição entendeu que o racismo é um crime tão grave, tão importante, que não pode, independentemente do que aconteceu, se o indivíduo pratica o crime de racismo, ele não pode pagar e se tornar livre. Ele vai ter que começar, fez o crime em flagrante, ele vai ter que ser preso, vai ter que, regime inicial, já vai ter que ser preso imediatamente
né? Antes de uma sentença condenatória, ele já pode ser preso em flagrante e não ser habitada fiança. Ele não vai se livrar solto, né? Ele já começa a pena em regime fechado. Fiança é inafiançável o racismo. Além de ser imprescritível. Olha que bacana, senhores. Quem lembra, veio falar de prescrição. O que é prescrição? Prescrição é a perda do Estado do direito de punir. É a perda do direito de punir pelo Estado. Passa um tempo muito longo, muito tempo, o Estado não puniu, não prendeu, não cumpriu o que deveria ter cumprido. Já que não cumpriu a pena, não conseguiu fazer que o processo andasse e que conseguisse uma comprovação de que o autor está ali e de que ele foi preso e começa a cumprir a pena, ele perde o direito de punir. O Estado perdeu o prazo, perdeu o direito de punir aquele indivíduo. Imagina só, ele teria, não pode o Estado, não teria lógica, o Estado poder prender para um crime cometido há 50 anos atrás. Um indivíduo há 50 anos atrás cometeu um crime, nunca chegou-se a uma conclusão, ele não teve um andamento processual correto e não sabe-se se ele é o autor ou não. Passados 50 anos, vai ter ainda um processo criminal nas costas? Não é muito, é punição demais. 50 anos, o indivíduo sem saber se ele vai ser considerado culpado ou não. Então, a prescrição serve para isso. Olha como o racismo é impressionante. O Vanderlei Rocha está perguntando sobre qual crime comete uma pessoa sendo advogado, chamar outra de idiota em redes sociais sem motivo algum. Bacana, qual que é o nome? Vanderlei. Obrigado, um abraço, Vanderlei. Ô Vanderlei, o fato do indivíduo ser ou não advogado não altera, né? O autor do fato, ele pode ter a qualificação que ele for. Tanto que é direito penal do fato, né? Não é direito penal do autor. Não importa o ato que é quem é o advogado, ou se ele é jogador de futebol, o que ele é. Se em rede social ele está xingando alguém, qualquer um, eu, você, qualquer um, está xingando alguém, ele está cometendo o crime, tem 3 crimes, né? Desacato, injúria ou calúnia. No fato de xingar alguém, é o crime de injúria, previsto no Código Penal. Xingar alguém é o ato de injuriar alguém. Então, se houve esse fato, Vanderlei, é o crime de injúria, tá? Previsto no artigo 140 do Código Penal. Beleza, Neto? Bom, Vanderlei, obrigado, viu? A gente está à disposição aí. Voltando para falar um pouquinho mais do crime de racismo. Olha que bacana. Já falou, então, a Constituição que o racismo é tanto imprescritível como inafiançável. Racismo, gente, não é a mesma coisa que injúria racial nem de injúria. Olha lá, Vanderlei, aproveita isso aí. Injúria, artigo 140 do Código Penal. Xingar alguém é um nível de crime, um crime baixo, crime leve, de menor potencial ofensivo. Um crime um pouco mais grave, injúria racial, é xingar alguém tendo como base para o xingamento a raça. Eu quero ofender alguém tendo em vista ele ser de outra raça. Um caso emblemático de injúria racial foi quando o Santos, melhor time de futebol do Brasil, do mundo, foi jogar lá no Rio Grande do Sul contra o Grêmio. E aí o goleiro era o Aranha, goleiro Aranha, negro. Ele estava jogando quando uma torcedora do Grêmio, foi bem fácil de ler, né, que ela estava gritando, falando a palavra macaco. Consegue na imagem, né, todo mundo conseguiu ler ela falando isso. E isso sim é injúria racial. Quando ela está falando macaco, gritando para o goleiro Aranha, ela está cometendo um xingamento, ela está querendo ferir dolosamente a honra, a pessoa, injuriando a pessoa pelo simples fato dela ser negra, o que é um absurdo gigantesco e é punido com o crime de injúria racial.
E aí, outro patamar é o crime de racismo. Ó, injúria racial e o crime mais grave ainda, que é o crime de racismo, crime gravíssimo. A gente já viu que é inafiançável, a gente viu que é imprescritível. O que é o racismo, senhores? Racismo é o indivíduo que não deixa, por exemplo, entrar no meu bar, não atendo o indivíduo pelo fato dele ser de determinada raça, de determinada cor. Eu não deixo que entre na escola, que entre na delegacia. Eu falo, não vou atender aquele indivíduo pelo simples fato dele ser negro. O racismo é não deixar, não atender, não deixar, por exemplo, se associar ao meu clube pelo fato dele ser negro, pelo fato dele ser de outra raça. Aí sim, é o crime mais grave, crime de racismo, crime de imprescritível, é um crime inafiançável. E a Constituição fala por diversas vezes, não havendo nenhum tipo de discriminação de raça, cor, etnia, religião, sexo, opinião. Então a Constituição, desde o artigo 1º e demais, toda a Constituição, sempre lembrando, no preâmbulo já vem, não há possibilidade de raça, discriminação de cor, raça, étnica, religiosa, ok? E aí o racismo, nesse inciso 42 da Constituição, deixa bem claro que é um crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Bacana? Entendemos? Interessante, né? O crime de racismo. O que mais que a gente pode falar? Nós temos aqui ainda uma coisa que eu acho, que eu falei já para vocês bastante nas aulas, mas é importante para todos que pretendem trabalhar na área de direito, na área de segurança, na área policial, que é o fato do flagrante em delito. O que é flagrância de delito? O ato flagrancial. Quando eu estou cometendo um crime, em flagrante delito? Flagrante delito é o ato do indivíduo que está cometendo um crime. Ele está com a faca na mão, está enfiando a faca na vítima, está cometendo um crime. Flagrante, gente, é quem está na hora fazendo. 2, segunda opção de flagrância, segunda opção de quem tem flagrante delito. Quem dá a facada e está tirando a faca, está acabando de dar a facada. Então, acaba de cometer, 2, está cometendo, 2, acaba de cometer, quem acabou de cometer, já deu a facada e está saindo. 3, é perseguido logo após. O indivíduo dá a facada, vira, começa a correr e é perseguido por agentes policiais. Continua em estado flagrancial. Outro exemplo, ele vem aqui, furta esse álcool em gel, que é importante que todos usem o tempo todo, furta o álcool em gel e sai correndo. Ele acaba de furtar e sai correndo. Ele está cometendo e é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração. E 4, terceira opção de flagrante delito. Quando o autor ele é encontrado logo depois, tá? Agora, o inciso 4 já vem do Código de Processo Penal, tá? O que é estado em flagrante. Eu estou falando de flagrância porque o artigo 5º, no seu inciso 61, fala: ninguém será preso senão em flagrante delito. Aí eu preciso fazer essa observação. O que é flagrante delito? 1, está cometendo. 2, acaba de cometer. 3, comete e é perseguido logo após. 4, comete e é encontrado logo depois. Percebe que há uma gradação, vai aumentando o tempo, vai aumentando os prazos. Ele comete o crime e é encontrado logo depois, com instrumentos, armas ou objetos que façam presumir ser ele o autor da infração.
Então, 4 opções, 4 oportunidades de entender o que é flagrante delito. A flagrância do delito não é só na hora da facada. É na hora da facada, é logo depois, é logo após de ser perseguido. Então, há o furto do álcool aqui, o indivíduo entra, furta esse álcool em gel, vai embora para casa, posta em redes sociais, meu álcool em gel, usando o álcool em gel. E aí a polícia, vendo isso, faz a investigação logo em seguida e consegue, dentro de um prazo médio de 3 a 4 horas, identificar e encontrar o indivíduo com o álcool em gel. Sabendo que esse álcool em gel é daqui, é do Neto, é da Inovar, e aí ele vem e furta. Vítima Inovar, ele é preso e levado, conduzido por estar em estado flagrancial. Outra dúvida bacana, gente. Posso entrar dentro da casa, a casa sendo asilo inviolável? Posso nela penetrar para fazer a prisão em flagrante? Pode. É um dos casos que pode se adentrar na casa, quando está em flagrância, estado flagrancial. Está em flagrante? Pode a polícia adentrar na casa e fazer a prisão imediatamente, de dia, de noite, de madrugada, a qualquer hora do dia. Então, entendendo o que é flagrante delito, a gente lê o inciso 61 da Constituição Federal, que fala: ninguém será preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Então, deu a prisão em flagrante delito e a prisão por ordem judiciária. Qual que é a prisão por ordem judiciária? O que é? Mandado de prisão. Mandado, com D, né? Diego, D de dado, D, mandado. O juiz manda, dá o mandado. Eu mando, não é mandato. Mandato é o período de 4 anos do vereador, do governador, do presidente. Mandato. Aqui é mandado. O juiz está mandando. Prenda aquele indivíduo. É o mandado judicial, falando para que a autoridade policial, o delegado de polícia, cumpra a prisão de alguém. Então lá, voltando. Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem judiciária, escrito e fundamentada, só nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Então, 2 hipóteses de prisão em prisão. Prisão em flagrante delito ou ordem judiciária. O juiz manda fazer a prisão. Bacana. Salvo aqui, gente, acrescenta-se aí casos de transgressão por policiais militares, dentro da instituição da Polícia Militar, que aí há a possibilidade de prisão militar. São exceções que estão previstas no Código de Processo Militar. Aí já é uma outra área, ok? A transgressão militar vai caber essa prisão militar. Bacana? Com relação à prisão em flagrante e à prisão judicial. Prisão em flagrante pode qualquer hora do dia ou da noite? Pode. Independentemente. Está acontecendo um crime, pode dentro da casa, de manhã, à noite, de madrugada. Prisão por ordem judicial, ordem judiciária, né? Autoridade judiciária. Pode a qualquer hora? Não. Aí já é uma exceção. Juiz de direito expede um mandado judicial e esse mandado deve ser cumprido das 6 horas da manhã até as 18 horas, durante o dia, tá? Não pode cumprir mandado judicial à noite. Por isso que a casa é asilo inviolável, nela podendo penetrar somente em casos de flagrante ou ordem judicial durante o dia. É isso aí. Bacana, né? Entendemos a prisão em flagrante. E aí, Neto, como é que estamos aí? O pessoal está acompanhando as questões? Estão... As pessoas, a Mari, que estava com essa dúvida, foi tirada. Beleza. Valeu, Mari, valeu. É isso aí. Que bom que tirou, está ajudando aí. Eu trouxe mais um tema para vocês que eu queria bater um papo. Mais 15 minutos aí, né? Não, beleza. Dá tempo para a gente conversar ainda. Uma questão que eu acho que vai
ajudar, a agregar para todo mundo aí. É uma questão que às vezes numa aula a gente não tem tanto tempo de ficar batendo papo. E aqui a Constituição Federal fala expressamente no inciso 47 do artigo 5º, que é o que nós estamos fazendo análise. Não haverá penas. Olha que bacana, não haverá penas. Então, agora a gente vai mostrar um rol de casos que não pode ter pena dessa forma. As penas não podem ser. Letra A, não haverá penas de morte. Então, no Brasil, a regra, não haverá pena de morte. Depois a gente continua de pena de morte. Letra B, de caráter perpétuo. O que é caráter perpétuo? São penas que não acabam nunca mais. É a pena de crime, pena para sempre, né? Uma pena que não acaba, de caráter perpétuo, pena para sempre, prisão para sempre, de caráter perpétuo, não cabe. No Brasil eram 30 anos e agora mudamos com esse ano, né, a alteração aí do pacote de anticrimes do Sérgio Moro, ministro Sérgio Moro, que mudou para 40 anos. Então hoje a pena máxima é o prazo de 40 anos de reclusão. O indivíduo pode, no máximo, ficar sendo responsabilizado por 40 anos de reclusão. Ele está lá dentro da cadeia, comete um outro crime. E aí? Ele já cumpriu ele tem 40 anos, ele cumpriu 5 anos. Depois que ele cumpriu esses 5 anos, ele vai dar uma facada em alguém. E aí, não pode mais aumentar? Pode. Ele volta para 40 anos, tá? Aí junta esse novo crime de homicídio e aí agrega e aí ele vai estar acaba cumprindo mais. O que não pode é mais de 40 anos para um único crime. Por isso não cabe pena perpétua, né? Pena de caráter perpétuo. C, pena de trabalhos forçados. O indivíduo que está preso, ele pode trabalhar? Pode ele atuar trabalhando, estando preso? Pode. É até um direito do preso, né? Ele requer o direito de trabalho para poder remir a pena, diminuir. A cada 3 dias trabalhado, ele vai diminuir 1 dia na sua condenação. Só que o que está proibido pela Constituição é a obrigatoriedade de trabalho. O trabalho não pode ser forçado. Não posso obrigar o indivíduo, colocar uma bola de ferro, de chumbo, amarrar o cara e falar, você tem que ficar preso, trabalhando. Você tem que ir lá, capinar, tem que costurar bola, você tem que produzir alguma coisa. A obrigatoriedade que não é o pedido aqui, o que não é possibilitado. O que pode é a autorização para trabalhar. Os trabalhos forçados não podem ser feitos. D, pena de banimento. Não cabe pena de colocar o indivíduo de obrigatoriedade, de colocar obrigatoriamente para fora do país, de banir o indivíduo do país. Então eu tenho aqui um criminoso, como ele é um criminoso reiterado, reincidente, perigoso, o que eu faço? Eu tiro ele do Brasil, eu bano, eu coloco ele para fora, há um banimento. Isso é permitido? Não. A Constituição Federal já deixou bem claro que não é cabível a pena de banimento. E letra E, não haverá penas cruéis. Uma dúvida. Sobre a pena de morte no Brasil, em caso de guerra, é permitido? Sim, é exatamente essa exceção que nós vamos voltar a falar agora. E não cabe penas cruéis. O que é penas cruéis? Pena de colocar todo mundo dentro de um container, lacrar todo mundo sem ventilação, sem indivíduos que vieram a morrer no Espírito Santo de sarna. Tá? Penas cruéis, pena de chicotear, pena de jato de água gelada, isso não é cabível, tá? Então não cabe penas cruéis. A pergunta é muito bacana quem está fazendo, porque assim, a exceção à pena de morte é exatamente isso, em caso de guerra declarada. O Brasil é uma exceção da exceção da exceção.
não há, via de regra, a pena de morte. Ao contrário dos Estados Unidos, ao contrário de alguns estados dos Estados Unidos, onde é possibilitada essa pena de morte, aqui no Brasil não cabe a pena de morte. Exceção, vem a Constituição e fala salvo, e sempre que ela fala salvo, ela está dando uma exceção. Ela vem com a regra primeiro, vírgula, salvo, e aí a Constituição fala, em caso de guerra declarado, nos termos do artigo 84, inciso 19, que regulamenta essa possibilidade da pena de morte. Não é aplicado, tá? Nunca foi utilizado após a Constituição de 88, porque o Brasil não só tem que estar em guerra, como essa guerra tem que ser declarada, que cabe ao presidente da República fazer a declaração de uma guerra. Até hoje não houveram casos, não houve casos de guerra declarada após a Constituição de 1988. Por isso, até hoje, o Brasil não tem casos de pena de morte. E essa análise aí da pena de morte vem sendo feita e voltará a ser analisada sempre que acontecem crimes bárbaros. Nós temos que voltar a discutir isso, porque a sociedade, sempre que ela se sente acuada, sempre que ela está temerosa, ela se sente desprotegida e acontece um crime muito bárbaro, a Constituição, a população vem e questiona a possibilidade de incluir a pena de morte. Olha só, senhores, a Constituição Federal, ela tem um princípio que o STF fala bem claro, que chama vedação do retrocesso social. O que é a vedação do retrocesso social? Se houve a evolução, a aquisição de direitos constitucionais, como a proibição da pena de morte, nunca o Estado poderia voltar. O Brasil não poderia retroagir e voltar a ter pena de morte. O que é analisado aí? Possibilidade de uma criação de uma nova Constituição Federal, aí sim o cabimento da pena de morte. Se enquanto vigorar, enquanto estiver válida a Constituição de 88, não cabe a criação da pena de morte, ok? A Constituição Federal é bem clara e proíbe e veda a pena de morte. Como é que vem sendo aplicado essa Constituição, a vedação de pena de morte nos outros países? Europa, via de regra, quase todos os países não cabe a pena de morte. Austrália, países como o Canadá, onde a legislação vem numa forma mais humanitária, respeitando a dignidade da pessoa humana, e não cabimento. Em alguns estados dos Estados Unidos ainda existe a pena de morte, só que é uma tendência que está cada vez menor, o chamado corredor da morte, né? Que cada vez menos os Estados Unidos está dando andamento nessas penas de morte. O indivíduo acaba falecendo, morrendo pelo prazo, né? Ele fica lá encarcerado e acaba morrendo, mas poucas execuções vêm sendo feitas. A tendência, se a gente entende que está havendo uma evolução do direito e não é mais cabível, né, essas penas de morte, penas de banimento, penas cruéis, então a gente vai entender que a pena de morte vai ser cada vez mais caso passado, vai ser extinto e não vai ter novos casos aí de pena de morte. Eu basicamente trouxe essas opções aí, esses temas que são bastante discutíveis. Queria agradecer bastante a vocês, falar que foi um prazer estar sempre, mesmo nesse período de Covid, de coronavírus, que está todo mundo em casa, em isolamento social, para permanecer, quem puder, ficar o máximo possível em casa. Lembrar, nós estamos trazendo o máximo de conteúdo, o Neto está sempre chamando os professores para virem aqui, dar cada vez mais aulas no sistema de ensino à distância, para vocês terem conteúdo, para ficar em casa, para continuar estudando e não perder, né, esse período. Quem puder ficar em casa, quem puder estudar de casa, quem puder trabalhar de casa,
vamos ficar para reduzir essa curva, né, achatar essa curva de infecção. Lembrar que nós estamos sempre aí num momento que pouco se sabe sobre esse vírus. Alguns casos também de pessoas que estavam saudáveis aí tendo maiores complicações, né, do coronavírus. Então vamos tentar o máximo possível ficar em casa e estudar pelo YouTube, tem muito material. No site da Inovar, o Neto está sempre colocando aí. Nós, professores, estamos sempre à disposição para vir gravar mais aula e gravar lives para que vocês fiquem em casa e para que vocês não se distanciem da gente. É com muita alegria que eu venho, peço isso para vocês, gravo aula para vocês, para que vocês possam ficar em casa. Tá? Tem material de direito constitucional, tem material de direito processual, direito penal e tem a correção das questões, tudo no site aí da Inovar. Tá? Logo o Neto vai subir, né, Neto? As questões que a gente foi analisando, todas as questões. Beleza? Eu queria mandar um abraço para todo mundo e agradecer a participação de todos que prestigiaram essa live. E um abraço e tudo de bom. Até a próxima aula com vocês. Um abração. Até mais.